Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero ajudar vocês aí, né, com as maiores dificuldades que vocês estão encontrando aí no cultivo das suas orquídeas. Então hoje de manhã eu fiz uma publicação aqui no canal mesmo, na aba comunidade. Eu sempre vou sugerir aqui para vocês sempre estarem olhando essa aba, tá? Comunidades aqui do canal, porque eu sempre vou estar postando algumas coisas, algumas perguntas para eu estar aí, né, respondendo as dúvidas de vocês e conseguindo ajudar vocês cada vez mais, né? Então eu postei lá, né, perguntando para vocês qual é a maior dificuldade que vocês encontram aí no cultivo de vocês. Foram muitos comentários até agora, então são muitas dificuldades, muitas coisas diferentes, né? Mas eu percebi três pontos, né, que geralmente o pessoal tem mais dificuldade. Então no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esses três pontos, né? Essas três partes que vocês têm mais dificuldade no cultivo das orquídeas. E amanhã eu vou postar outro vídeo depois de novo, então eu vou estar ajudando vocês aí em todas as dificuldades que vocês colocaram lá na publicação, tá? Quem ainda não comentou, vai lá, coloca lá o que você tá tendo dificuldade aí, que posteriormente eu vou estar gravando vídeos respondendo, tá? Então hoje, para resumir, a gente vai falar um pouquinho sobre luminosidade, regas, né, excesso de regas e um pouquinho sobre enraizamento, tá? Então se você está tendo dificuldade com algum desses pontos, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. E antes, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o cultivo das orquídeas, clica no link que está aqui na descrição. Vamos lá. Pessoal, então, lá na publicação, igual eu falei pra vocês, né, os maiores problemas aí, as maiores dificuldades que o pessoal iniciante tem é em relação à luminosidade, primeiramente, depois excesso de regas, tem muita gente matando plantas aí com excesso de umidade, né, e como escolher o substrato e tudo mais, e depois sobre o enraizamento, né, algumas pessoas estão plantando as orquídeas e não vendo resultados, então vou falar um pouquinho pra vocês, começando com luminosidade. Eu decidi falar sobre esses três pontos, que são os pontos que são a base, vamos dizer assim, do cultivo das orquídeas. Então a luminosidade, muita gente não entende o que é luminosidade. Gente, luminosidade não é a planta ficar na sombra, né, recebendo só a claridade do dia. Igual aqui, eu tô aqui, ó, na sombra. Eu tô gravando um vídeo pra vocês aqui na sombra. Porém, a luminosidade correta que as plantas precisam é essa que tá aqui atrás, tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, tá pegando sol? Então, as orquídeas precisam de sol, pessoal. Elas precisam... Tem que ter o sombreamento, né? Eu sempre aconselhei sombrite de 70%, sombrite de 50%, sombrite de 80%. Isso aí vai depender da planta, de qual luminosidade ela precisa. Mas todas elas, sem exceção, vai precisar de pelo menos umas 2 horinhas desse sol aqui. Entendeu? Dessa luminosidade. Vocês podem ver que tá sol, fica esse sol aqui praticamente o dia todo. Só vai mudar, né, a intensidade do sol em cada sombreamento. Ou seja, plantas de mais sol a gente coloca no sombrite mais leve, no sombrite onde o sol vai ficar mais intenso, que é o de 50%. Né? Nesse sombreamento a gente põe dendróbions e a gente põe vandas, a gente põe braçávulas. São plantas que, se não pegarem muito sol, elas não se desenvolvem e pode até não florescer. Principalmente dendróbio não floresce de jeito nenhum se não pegar sol, tá? No sombrite, no sombreamento, pegando sol, ó, sombreamento de 70%, a gente coloca oncidiums, catleias, bulbophyllums, pode colocar o resto das orquídeas tudo no sombrite de 70%. Vou simplificar aqui para vocês, não precisa nem de utilizar o de 80 não, vamos só com esses dois. Sombrite de 50, plantas que gostam de mais sol. Sombrite de 70, plantas que não gostam de tanto sol. Tá? Então, micro orquídea vai no de 70%. Tem que pegar sol? Tem que pegar sol. Porém, não pode ser um sol tão forte, entendeu? Porque se elas pegarem um sol muito forte, vai queimar, vai ressecar e vai acabar morrendo, tá? E o sombreamento de 50 vai para plantas mais resistentes, plantas rupícolas, plantas de regiões mais quentes, plantas de locais mais abertos. Por isso que é importante vocês seguirem certinho aí as dicas do canal e tudo mais. Podem dar uma pesquisadinha aí, eu tenho uma playlist sobre o cultivo dos dendróbions, eu ajudo vocês lá
no estresse hídrico dos dendróbios. Eu tenho uma playlist aí de curso de cultivo para os iniciantes. Lá eu explico em detalhes como que vocês vão estar procedendo aí com as plantas de vocês. Mesmo que você não sabe nada sobre orquídea, assistindo essa playlist você vai entender bastante sobre elas. Então é só vocês irem aí no canal, tem a página inicial, vídeos, playlist. Vai na playlist e tem um curso lá. É só vocês clicarem que vocês vão estar assistindo aí e aprendendo sobre elas, entendeu? Então sempre que vocês comprarem uma orquídea, quem compra orquídea comigo é só me perguntar qual que é o sombreamento, como que eu cuido. Eu ajudo vocês, eu passo todas as dicas. Se você vai comprar em algum outro lugar, dá uma olhadinha, dá uma pesquisadinha, vê o nome da planta, pesquisa qual que é o ambiente dela, que geralmente quando você pesquisa Cattleya, vamos supor, vai aparecer lá, né, o sombreamento que ela precisa, vai aparecer a umidade que ela precisa, entendeu? Então o sol é muito importante. Sem o sol vocês não vão ter sucesso no cultivo delas, tá? Por mais que seja uma planta que precisa de poucas horas de sol por dia, pelo menos 1 a 2 horinhas de sol desse jeito aqui, ó, vocês vão ter que ter. Entendeu? Elas não sobrevivem, elas não vão se desenvolver se vocês colocarem totalmente na sombra, pegando só a claridade do dia. Isso não vai ajudar, entendeu? Porque para a planta realizar fotossíntese, para ela produzir o seu próprio alimento e continuar crescendo, ela precisa dos raios solares. Então, se não tem o raio solar nas folhas, a planta não vai se desenvolver bem, a planta vai ficar fraca e aí vem doenças, aí vem apodrecimento, aí vem não floração delas, entendeu? Então eu acho que assim, o principal ponto é esse, luminosidade. Luminosidade, quando a gente fala, igual eu falei, ó, sol, tá bom? Não pode ser sombra, tá? Olha um cantinho aí da sua casa, eu tenho só 1 horinha de sol por dia, eu tenho só 2 horinhas de sol por dia, não tem problema. Escolha plantas que vão se adaptar nessas horas de sol que você tem aí na sua casa, tá? Uma pessoa que mora, vamos supor, num apartamento, tem 1 hora e meia de sol por dia ali onde coloca as orquídeas, né? E vai tentar cultivar um dendróbio. Provavelmente o dendróbio não vai florescer. Entendeu? Provavelmente uma Wanda não vai se desenvolver tão bem, porque são plantas que necessitam de mais sol, tá? Então, de todo jeito, assim, só se você morar num lugar que não pega sol hora nenhuma, em lugar nenhum, aí não tem como, né? Aí você pode fazer uma iluminação artificial e tudo isso aí, mas isso aí vai exigir bastante dinheiro para vocês estarem fazendo isso, né? Mas para vocês cultivarem mesmo, igual eu cultivo aqui, vocês têm que ter um pouquinho de sol, tá? Porque se vocês não têm um pouquinho de sol, a planta não vai ter os raios solares nas folhas, não vai realizar fotossíntese e assim não vai se desenvolver tão bem, tá? Então é um ponto muito importante, eu digo que é o principal ponto para se ter sucesso no cultivo das orquídeas, tá? Às vezes você olha um cantinho aí da sua casa, mas esse cantinho aqui pega sol demais, é quente demais. Mas quando você constrói o orquidário, quando você coloca o sombreamento e quando você coloca as plantas, já não fica tão forte esse sol. Entendeu? Porque o sombreamento é exatamente para isso. O sombrite que a gente usa é exatamente para isso. Para cortar, vamos dizer assim, quebrar um pouquinho da luminosidade, da intensidade do sol, entendeu? Então aqui, quando eu me mudei para cá, aqui era um sol danado nesse lugar aqui, era uma tristeza. Fiz o orquidário aqui porque pega mais sol, coloquei as plantas e elas estão se desenvolvendo e florescendo bem, entendeu? Então não olhem se o lugar é seco demais, se o lugar o sol é forte demais, faz o orquidário lá. Rega direitinho que você vai ter sucesso, tá? O segundo ponto é sobre regas, né? O pessoal tá apodrecendo as plantas aí com excesso de regas. Gente, o que que acontece? A planta, geralmente uma orquídea, ela vai morrer muito mais fácil por excesso de água do que por falta de água, tá? Então, assim, eu sempre aconselho vocês a escolherem os melhores substratos. Substratos que não mantêm umidade demais. O pessoal que está entrando agora no mundo das orquídeas não pode plantar orquídea no esfagno. Não pode plantar orquídea naquele mix que eles vendem em floricultura, que vem esfagno, vem chip de coco. Não plantem nisso, tá? Por que que eu falo? Porque quem está entrando agora no mundo das orquídeas não tem muita ideia, mais ou menos, né, do tempo que vai levar para secar aquilo ali. Não tem muita ideia do período de regas, como que tem que regar e tudo mais. Então a pessoa está aprendendo, né? Eu sempre aconselho os iniciantes que estão entrando agora nesse mundo das orquídeas, que estão começando agora a cultivar essas plantas, gente, comecem por casca de pinos, carvão e brita, tá? Vou dar essas opções para vocês. Ou então carvão puro, ou então brita pura, ou então amarrar em tronquinho. São as melhores formas que eu aconselho vocês. Os outros substratos esquecem, tá? Quem tá começando agora esquece os outros substratos.
olhem nesses 3, tá? Vê aí qual que é o melhor para vocês, vê qual que vai se desenvolver melhor e plantem as suas orquídeas neles. Por que que eu digo isso? Se você planta as orquídeas nesse tipo de substrato, gente, vocês podem regar todo dia. Todo santo dia você pode regar elas que não vai apodrecer. Orquídea apodrece por quê? Porque você planta em um substrato que mantém muita umidade, né? Aquele substrato vai abafar as raízes. As orquídeas epífitas, que vegetam em árvores e tudo mais, tipo as cattleyas, os oncidiums, são plantas que elas precisam de oxigênio nas raízes. Por isso que são plantas que se fixam em troncos, para as raízes ficarem expostas. Então elas precisam de uma ventilação ali. E se você planta num substrato e tem umidade demais ali, o que vai acontecer? Vai meio que abafar as raízes, não vai ter oxigênio, não vai ter ventilação, vai ter umidade demais e é aí que é o problema. A planta vai apodrecer as raízes e acabar morrendo. Então escolham só substratos que não mantêm umidade demais. Substrato que assim, você rega hoje e amanhã já secou, tá? E esses que eu aconselho para vocês é igual eu falei, casca de pinos misturado com carvão e brita, ou carvão puro, ou brita pura, ou amarrar no tronquinho. Plantando nisso, vocês podem molhar todo dia que não vai ter problema. Assim vocês vão começando a ter uma noção de como vocês vão estar regando, vão ter uma noção de mais ou menos como que a planta vai se comportar com as regas. E assim vocês vão tirando uma base aí, mais pra frente vocês vão estar craques aí em qualquer tipo de substrato, tá? Eu comecei assim no carvão e tô até hoje, né? Por mais que já tenha muito tempo que eu comecei, eu não abandonei o carvão porque é um substrato muito bom, né? É um substrato que não vai apodrecer as plantas, que pode chover uma semana inteirinha sem parar, que não vai apodrecer, né? Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa, quando você compra uma orquídea, ela tá desidratando e o substrato tá úmido, não fica molhando mais. Por quê? Porque a orquídea, ela vai desidratar por falta de umidade, sim, né? E ela também desidrata por excesso. Mas por que ela vai desidratar por excesso? Igual eu falei pra vocês, se o substrato mantém muita umidade, vai apodrecer as raízes. As raízes apodrecendo, ela não vai mais sugar a umidade para ela, para suprir as energias dela, para suprir as necessidades. Então o que acontece? A planta desidrata. Então assim, observa, o substrato tá molhado, o substrato tá úmido e a planta tá desidratando, é porque apodreceu as raízes. Tá? Agora o substrato está super seco, as raízes estão verdinhas e a planta está desidratando, aí pode regar mais que ela vai se reidratar e vai voltar ao normal, tá? Então tomem cuidado com isso. Sempre que o substrato estiver úmido, se você estiver regando certinho e mesmo assim a planta está desidratando, olha as raízes que provavelmente apodreceu e assim a planta não está conseguindo, né, realizar aí o processo de sugar a umidade do ambiente, do substrato, e assim ela começa a se desidratar e se debilitar, tá? Então é muito importante luminosidade, o sol igual eu mostrei, e a umidade correta, tá? É muito legal vocês iniciantes começarem a plantar nesses cachepozinhos assim, ó, cachepozinho, vasinho de barro, porque isso não mantém muita umidade e aí ajuda vocês aí a não apodrecer as plantas, tá? E o terceiro ponto, porque o vídeo já tá bem grande, né? O terceiro ponto é o enraizamento. O que que acontece? As pessoas, muitas vezes, quando estão começando, têm uma certa ansiedade em ver resultados. Então, assim, quando você planta uma orquídea, você não pode ficar mexendo. Plantou, coloca no lugar certo, rega, aduba certinho e espera que ela vai enraizar, tá bom? Eu sempre aconselho vocês a replantar uma orquídea quando está emitindo um brotinho novo, porque você fazendo isso, rapidinho você já vê enraizamento, rapidinho você já vê o desenvolvimento da planta, ela não vai sofrer. Entendeu? Então sempre que for replantar uma orquídea, replanta quando ela estiver emitindo brotinho novo, né? Agora, às vezes não tem jeito, é lógico, né? Às vezes você compra uma planta, tá num substrato horrível, que não presta, e você quer replantar logo para a planta não morrer. Aí nesse caso, replanta direitinho, né? Coloca a trouxinha de adubo orgânico, tá? Coloca a trouxinha de adubo orgânico, porque isso aqui é como se fosse um enraizador. Colocando isso aqui, não se preocupa, espera que a planta enraiza, tá? Então, igual eu falo, se você tiver a opção de esperar a planta emitir brotinho novo para plantar, espera, porque é muito bom, você vai ver um desenvolvimento mais rápido. Agora, se você comprou uma planta, às vezes ela foi sem o substrato já, você tem que replantar. Ou então, às vezes você comprou uma planta e ela tá num substrato, igual eu falei, muito ruim, um substrato que não vale nada, um substrato que só tem umidade, que não presta, que a planta vai morrer se continuar ali, aí
você vai pegar ela, vai replantar ela bonitinha, pode plantar no carvão, pode plantar nessas opções que eu mostrei para vocês. O carvão é muito bom, que ele vai ajudar a estimular o enraizamento, né? E aí você plantou, coloca o adubinho orgânico, tá bom? Aduba com um adubo de crescimento, tá? Aduba com adubo de crescimento, com o adubinho orgânico, que logo, logo você vai ver o desenvolvimento. Não tem necessidade de ficar jogando água de arroz, água de feijão. Não tem necessidade de ficar colocando enraizador e não sei o que, mas não precisa, tá? Quanto mais simples é o cultivo, quanto menos adubo você usa, maiores serão seus resultados. Então não fica misturando coisa arada demais que você vê por aí, tá? Não adianta jogar água de beterraba, não adianta jogar água de... Não precisa, tá? Usou o adubinho orgânico, que é aquela misturinha de torta de mamona, farinha de osso ou então casca de ovo e cinzas, utilizou isso aqui, colocou ali, tá molhando certinho, colocou no lugar que pega o sol, igual eu falei pra vocês, assim, você vai ter resultados perfeitos aí, não vai ter problema, tá? Porque um outro problema é replantar uma orquídea e colocar ela só na sombra sem pegar sol nenhum. Aí a planta não vai desenvolver bem, entendeu? Então, isso tudo anda em conjunto. Por isso que eu quis falar sobre esses pontos aqui no vídeo de hoje. Luminosidade do sol vai ajudar a planta a produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Umidade, que vai ajudar a planta, né, a se reidratar, né? E a adubação, que vai dar força para a planta crescer e se desenvolver saudável, tá? Então são coisas muito simples que não tem precisão de vocês ficarem nervosos, de vocês ficarem ansiosos ou ansiosas, né? Em relação a isso, é só plantar direitinho, seguir as dicas igual eu falei aqui para vocês e aguardar. Não precisa ficar com medo que nada vai morrer, se vocês seguirem certinho, não tem problema nenhum, vocês vão ver resultados, tá? Então, assim, o vídeo de hoje era esse, né? Eu espero ter ajudado vocês aí. Uma coisa muito importante, gente, que tudo que eu tô falando e o substrato que eu tô indicando pra vocês é para orquídeas epífitas, tá? Cattleya, Dendrobium, Oncidium, essas plantinhas tudo. Agora, orquídeazinha terrestre, planta terrestre, aí é outra coisa, né? Aí não é carvão puro, que se você plantar, vamos supor, uma ludícia, né? Que é uma orquídea terrestre no carvão puro, ela vai morrer, ela vai desidratar, né? Então, assim, orquídeas epífitas, orquídeas que vegetam em troncos, sob os troncos das árvores, vocês podem seguir isso aí, plantar no carvão puro, ou nesse mix que eu falei, ou então na brita, ou no tronquinho, vai ter resultados incríveis, tá? E eu acho que é isso, tá? O vídeo tá ficando bem grande, desculpem aí qualquer coisa. Espero ter ajudado vocês e amanhã eu tô aqui de novo para responder mais dúvidas aí, né? E se você ainda não colocou aí a sua maior dificuldade lá, vai lá na aba comunidade, vai lá na publicação e comenta lá qual que é a sua maior dificuldade em cultivar as orquídeas, que eu vou estar gravando vídeos aqui para responder vocês aí durante os próximos dias, tá? Um beijão pra todo mundo, fica todo mundo com Deus. Se por acaso eu te ajudei de alguma forma, curte o vídeo aí, compartilhe com seus amigos aí pra ajudar o pessoal que tá em dúvida, né, em relação a esses pontos. Se inscreve no canal, é só clicar no botãozinho vermelho logo aqui abaixo, se inscreve aí. Não esquece de ativar o sininho de notificação, tá? Porque assim, sempre que eu mandar novas dicas, novos vídeos, né, novas ideias aqui no canal, vocês vão estar recebendo a notificação aí no celular de vocês, tá? Um beijo pra todo mundo, fica todo mundo com Deus e até amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente!